Oi, tudo bem contigo? Que bom. Olha só, muito importante antes de tu entender essa aula 18, da explicação dessa aula 18, é tu dar uma parada no vídeo agora e ler tudo que está escrito aí sobre o poder das pontas, vento elétrico, a blindagem eletrostática e a eletricidade atmosférica. Porque a minha explicação não vai seguir essa ordem exata que está aí. Então, se tu ler os textos que tem aí antes, vai ficar bem mais fácil de entender. E aí depois vamos à luta. Valeu? Muito bem, então vamos lá. Bom, primeira coisa aqui onde tem o poder das pontas, já bota um parênteses aqui, escreve Franklin. Tem algumas faculdades, tipo a UFSM, tipo a UPF, que gostam de saber o nome da rapaziada. O Franklin foi o cara que descobriu o poder das pontas e baseou-se nisso junto à blindagem eletrostática. Aqui em blindagem eletrostática escreve Faraday. Na realidade, essas descobertas elas foram ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo, assim, não tem uma cronologia muito certa. O que o Franklin descobriu? Tu pega um corpo, os desenhos já estão aqui. Tu pega um corpo, uma esfera, tu começa a carregar a esfera com carga. É sempre mais simples pensar em cargas negativas. Tu começa a dar elétrons para essa esfera. Os elétrons começam a localizar-se sempre na superfície externa. Por quê? Qual é a explicação da carga em excesso sempre estar do lado de fora do corpo, nunca estar do lado de dentro do corpo? É simples. Cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de mesmo sinal odeiam uma, odeia a outra. Então, conforme tu vai colocando elétrons aqui, os elétrons em excesso, eles tendem a se afastar-se. Eles tendem a ir para o lugar um mais longe do outro, a ficar cada vez mais longe. E eles acabam na superfície externa. Se existir um corpo com uma região pontiaguda, por causa da diferença de potencial, eles tendem a acumular-se nessa região pontiaguda. Então, aqui claro que não desenhei uma esfera perfeita, mas o que a gente percebe aqui nesse desenho? Numa esfera perfeita, eu posso dizer que a distribuição de cargas é feita de maneira uniforme, porque ela não tem uma região pontiaguda. Agora, se tu tiver uma região pontiaguda, a carga sempre vai concentrar na região pontiaguda. Isso é o poder das pontas. Foi isso que o Franklin usou para inventar o primeiro para-raio. Tu tem um quadrado que tem uma região pontiaguda, tu não vai ter uma distribuição de cargas uniforme. Aqui no quadrado tu vai ter cargas rarefeitas e na ponta do quadrado tu vai ter acúmulo de carga. Por que isso acontece? Por causa da diferença de potencial em relação ao ar, que vale zero. Então a carga sempre tende a ir para o ponto onde ela pode ser perdida de maneira mais fácil. Por isso que um corpo pontiagudo, um corpo que tem ponta, ele se descarrega mais fácil. Se tu quer que um corpo tenha dificuldade para se descarregar, faz um corpo esférico, onde a distribuição de carga será uniforme. Se tu tiver um corpo com uma região pontiaguda onde a carga se acumula na ponta, como a diferença de potencial nas pontas fica maior, a tendência é que o corpo perca bastante carga pela ponta. Bom, isso aqui é simples, tá? O que é o vento elétrico? Bom, todo corpo carregado, então eu vou limpar ali, ó. Se tu quiser, dá um pause e copia, mas acho que não precisa. Todo corpo carregado gera a partir de si um vento elétrico. Esse vento elétrico nada mais é do que eletrização por contato. Olha só. Em laboratório, a gente pede para todo mundo ficar bem quietinho, desliga ar-condicionado, desliga ventilador, evita qualquer movimento de ar, qualquer corrente de ar. Tu pega uma vela e tu acende uma chama de uma vela num lugar onde não tem movimento de ar. Como é que a chama da vela fica? A chama da vela fica exatamente na vertical. Aí, através do atrito, a gente eletriza um corpo. Pega uma caneta e esfrega a caneta no teu cabelo. Vamos supor, sei lá, que essa caneta fique positiva. Quando tu aproximar um corpo carregado, seja ele positivo ou seja ele negativo da vela, o que a gente nota? A gente nota a chama da vela se orientando em sentido oposto aonde tu colocou o corpo. Tipo, a chama da vela começa a deitar para esse lado aqui, ó. O que isso indica, a chama da vela deitando contra o corpo? Que uma brisa está sendo soprada do corpo para a direção da vela.
Tu tem ar, deslocamento de ar saindo do corpo e indo em direção na vela. Na realidade, as moléculas de ar vão estar se afastando de todo esse corpo aqui, ó, em todas as direções, em todos os sentidos. Por que que isso acontece? Bom, tu deve ter lido aqui, né? É eletrização por contato. Uma molécula de ar neutra está dando banda aqui no espaço. Imagina uma molequinha de ar aqui dando banda. Vamos fazer uma molequinha preta. Uma molequinha de ar aqui está dando banda. Ela é neutra. Ela vem, encosta no corpo. Quando ela encosta no corpo, ela se eletriza com carga de mesmo sinal do corpo. Como ela se eletriza com carga de mesmo sinal do corpo, ela vai ser repelida pelo corpo. Então ela tende a se afastar do corpo. E aí a chama da vela se orienta, né, se desloca em sentido oposto, indicando a presença desse vento elétrico. Quanto mais pontiaguda for a região, maior é o acúmulo de cargas, maior vai ser o vento elétrico. Por exemplo, é difícil tu perceber o vento elétrico numa esfera, porque a distribuição de cargas é uniforme. Então o bom aqui, como disse, é usar uma ponta metálica, é usar uma região pontiaguda onde existe acúmulo de carga. Beleza? Fácil, né? Isso aqui é facilzinho, tá? Bom, agora vem a parte da blindagem eletrostática. Por que isso aqui é interessante? Muita gente confunde e acha que para te blindar um corpo... O que quer dizer blindar? O que é blindar? Blindar é bloquear, né, fazer com que nada de fora invada o interior do corpo. Quer dizer, um carro blindado. Elementos de fora, tipo uma bala, qualquer coisa disparada contra o carro, não consegue penetrar na estrutura do carro. Então ele é blindado. Isso aqui é Faraday, eu acho que a gente já tinha escrito adiante, mas vamos botar de novo, tá? Por que para blindar um corpo, tu não pode envolver esse corpo com uma capa de material isolante? Funcionaria? Até funcionaria para uma determinada DDP. Tu tem um corpo A que tu quer que ele fique blindado. Aí tu envolve esse corpo A com uma capa de borracha, por exemplo. E aí o que acontece? Tu começa a dar cargas para essa borracha. É claro que as cargas vão ter muita dificuldade de atingir o corpo A porque a borracha é isolante. Só que dependendo da quantidade de cargas que tu der aqui para a borracha, pode ser que a borracha derreta, porque a borracha tem muita resistência. E aí a borracha vai derreter. Se a borracha derreter, tu perde o isolante que estava ao redor do corpo A e o corpo A deixa de ser isolado. Por isso que o termo blindagem eletrostática significa envolver o corpo com um material condutor, por causa, aproveitando esse princípio que as cargas em excesso sempre ficam na superfície externa. O que acontece aqui? Olha a foto aqui, ó. O que esse senhor aqui, ó? Esse senhor ele tá envolvido por uma capa metálica, na realidade uma grade metálica. E tu tá vendo aqui, ó, que para essa blindagem funcionar, essa grade ela não precisa ser uma coisa fechada, ela pode ter buracos aqui, que é o caso da grade aqui, ó. Aqui tu tem um gerador de Van der Graaf que está acumulando uma quantidade enorme de carga suficiente para ionizar o ar. E aí, isso aqui é como se fosse um raio atmosférico, né? Isso aqui tu tem, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil volts para conseguir ionizar o ar, produzir esse efeito aqui. E com esse senhor que está dentro da capa metálica não está acontecendo absolutamente nada, porque as cargas em excesso sempre ficam na superfície externa do corpo. Esses fios aqui que estão ligando essa capa metálica na Terra, então toda essa carga aqui em excesso está descendo por fora da capa metálica e está sendo descarregada na Terra. Então, o termo blindagem eletrostática significa envolver o corpo com uma capa de material condutor. Tu tem o corpo A, tu quer que nenhuma carga elétrica entre em contato com o corpo A. Beleza. Envolve o corpo A com uma capa metálica. Na prática, tu pode fazer isso com papel alumínio, aquele papel que a gente usa para botar peru no forno. Se tu enrolar o corpo A com papel alumínio, que é um ótimo condutor, todas as cargas que tu der para o corpo A, tu vai tentar atingir o corpo A, as cargas vão permanecer na superfície externa. Então, o corpo A nunca vai ser atingido por cargas. E aí disse que o corpo está blindado eletrostaticamente. O que é uma coisa blindada eletrostaticamente, um condutor fechado do nosso dia a dia? Os automóveis, os carros. Por isso que a gente diz que quando tu tá numa noite de tempestade, o melhor lugar para te ficar é dentro do carro. Porque dentro do carro as cargas nunca vão conseguir entrar dentro, elas vão ficar sempre pro lado de fora do carro. Porque o carro é blindado. Fácil também, tá? Agora vem a parte de eletricidade atmosférica. Bom, tu deve ter feito aquilo que eu falei, né? Tu leu aqui todo o textinho aqui. O que é bom saber aqui?
Por que somente as nuvens de tempestade produzem raios? Porque apenas algumas nuvens produzem raios. Essas nuvens se chamam CB. Vai anotando aí no cantinho do livro. CB quer dizer cúmulos nimbus. Cúmulos nimbus. A cúmulos nimbus é a nuvem de tempestade, é aquela nuvem preta, é aquela nuvem carregada. Aliás, por que a nuvem é preta? A nuvem é preta porque ela é tão densa que ela não deixa, ou ela bloqueia uma grande quantidade da luz solar. E na realidade essa parte preta aqui que a gente vê da nuvem, que a gente enxerga, na realidade é a sombra da própria nuvem, porque a luz solar não está atravessando a nuvem. Por que a cúmulos nimbus é a única nuvem que consegue produzir raio? Por causa do gelo que tem dentro do interior da nuvem. A gente já tinha visto que a nuvem se eletriza por atrito. Toda nuvem ganha carga por atrito. Mas para conseguir ionizar o ar, para conseguir produzir um raio, uma descarga elétrica tão forte, para conseguir essa quantidade aqui de potencial, ó, de 125 milhões de volts, a nuvem tem que ter gelo no interior dela. Na realidade, é o atrito do gelo que cria essa carga absurda dentro da nuvem para conseguir produzir o raio. Por isso que só a cúmulos nimbus faz isso. Bom, aí o que acontece? Na realidade, o raio é tão forte por causa que o ar é um isolante. O que tu tem que imaginar? Imagine aqui que tu tenha um prédio, aqui já vamos explicar o para-raio. Imagina que tu tem a Terra, aqui tu tem um prédio, e em cima do prédio tu tem um para-raio. O que é o para-raio? Nada mais é do que uma região pontiaguda. Vai copiando esses desenhos aí no teu polígrafo, tá? Por favor. Aí em cima desse para-raio, nós temos uma nuvem cúmulos nimbus, que vai conseguir acumular essa quantidade de carga por causa do gelo no interior dela. O atrito do gelo está fazendo essa nuvem cúmulos nimbus ficar negativa. A nuvem começa a ganhar carga, ganhar carga, ganhar carga, fica com muita carga. O que a nuvem quer? Descarregar, ela quer perder essa carga. Só que entre a nuvem e a Terra existe o ar atmosférico. O ar atmosférico não é bom condutor. O ar que está aqui dando banda, a atmosfera, aqui o ar atmosférico, ele é mau condutor. Ele não conduz bem a eletricidade. Por esse motivo, os elétrons que estão aqui em excesso não podem descer e se descarregar no para-raio. Só que todo corpo mau condutor, todo corpo isolante ou dielétrico possui uma coisa chamada rigidez dielétrica. Aqui é outra coisinha para te escrever. Rigidez dielétrica. Essa é a palavra dessa aula aqui. Dielétrica. Ficou horrível isso aqui, hein? Jesus Cristo. Cadê minha borracha? Difícil escrever com essa caneta, difícil. Bom, vai escrevendo aí. O que é essa rigidez dielétrica? A rigidez dielétrica é rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica é a diferença de potencial na qual o mau condutor torna-se bom condutor. Tipo assim, a borracha é isolante. Sim, mas a borracha é isolante até uma determinada diferença de potencial. Se tu ligar um tubo de borracha entre uma diferença de potencial, sei lá, de 5.000 volts, pode ser, dependendo do material que é feita essa borracha, que tu rompa a rigidez dielétrica da borracha e a borracha vire boa condutora. O que geralmente acontece quando cai um raio num carro? Quando cai um raio num carro, os pneus de borracha ficam derretidos. Se o pneu de borracha ficou derretido, o que isso quer dizer? Que a eletricidade passou pelo pneu. Quer dizer, a rigidez dielétrica da borracha foi rompida. Então, o que é essa rigidez dielétrica? Escreve ali. É a diferença de potencial que torna o isolante condutor. Então, voltando aqui para o raio. Começa a acumular muita carga nuvem. Qual é que é o potencial elétrico da Terra? É neutro. A Terra é um gigantesco corpo neutro. Vou botar o N aqui embaixo. Só que,
Conforme a nuvem vai ficando negativa, a nuvem vai polarizando a Terra. O que a nuvem vai chamando aqui? As cargas positivas para essa região da Terra aqui. Então, na região onde vai cair o raio, eu não posso dizer que a Terra é neutra. Por quê? Porque a presença de um condutor eletrizado polariza o corpo neutro. Só que como o para-raio é uma região pontiaguda, o excesso de cargas vai se acumular na ponta do para-raio. O que começa a surgir? Entre a nuvem e a ponta do para-raio, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser tanto maior quanto maior for a carga da nuvem. Até que chega um momento, essa diferença de potencial rompe a rigidez dielétrica do ar. O que significa romper a rigidez dielétrica do ar? O ar, que era mau condutor, se transforma em bom condutor. E aí, esses elétrons aqui aproveitam esse momento que o ar vira bom condutor e todos eles vão querer se descarregar na ponta do para-raio. Por que o raio sempre vai cair exatamente na ponta do para-raio? Na realidade, ele vai cair onde tiver a maior diferença de potencial. Por isso que o para-raio sempre tem que ser a região mais alta e mais pontiaguda da onde ele está, né? do local onde ele se encontra. Por quê? Porque daí entre a nuvem e o para-raio tu vai ter a máxima diferença de potencial e no momento que romper a rigidez dielétrica do ar, todas as cargas em excesso vão para a ponta do para-raio. E aí o que o para-raio tem? O para-raio tem um fio terra, tem um fio ligado aqui no para-raio que está enterrado na terra. E aí todas essas cargas do raio, essas cargas em excesso, se descarregam na Terra, vão aqui para baixo. E aí o que acontece? Sei lá, uma pessoa que estiver aqui assim, nunca vai receber o raio na cabeça dela. O raio vai cair na ponta do para-raio. É simples de entender, não é difícil. Valeu? Agora vamos para a próxima folha, que é a parte técnica, a parte de cálculo.